Eia! Ai, Gabriel, me ajuda, Gabriel. Gabriel, vem aqui, fala algumas coisas. Ai, Ricardo, coitado. Podcast Uma Opinião. O Gabista é brancão. Einas. Esse é o cara mais entediante do mundo. Vagabunda do caralho. Seu homozão. Viva bola de... Podcast Uma Opinião. Eu acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso. Oi? Vou dar uma opinião, hein? Senhores, liguem seus motores muito bem, ladies and gentlemen! Tá começando o episódio 21 da quinta temporada do podcast Uma Opinião, o podcast que você sabe, fala merda desde 2020. Eu sou o @Sargento Hamster Ricardo Prado, falando aqui de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Outra vez? E comigo está ele, que só tem o Instagram de pessoa jurídica, o @Prodesquali, Robson Grossman, do site robsongrossman.com. Falando diretamente de São José dos Pinhais, Robson, dê aí o seu primeiro alô para os nossos ouvintes. É isso aí, pessoal. Eu estou feliz em voltar a participar aqui, que eu estava afastado nesses últimos tempos aí, por umas questões pessoais. Hoje o episódio ele vai ter uma configuração um pouco diferente de participantes, né? Porque atualmente está o Ricardo, eu, e se por acaso o Alex aparecer por aí também, aí a gente grava com ele, que a gente fez esse convite. E o Gabriel a gente convidou também, só que ele tá ocupado mexendo num trator, então eu não sei exatamente o que ele tá fazendo, mas parece que é um trator satânico ou alguma coisa assim. Qualquer coisa, depois o Gabriel manda mensagem pra nós pra dizer que marca que é o trator, se é New Holland, Massey Ferguson, John Deere. John Deere, que numa tradução literal significa João Viado, né? Haja droga! Mas vamos começar aqui, já aproveitando que o Robson tá com a palavra. Hoje o podcast terá o segmento do Robson, o Vlogsman, que não teve no último especial do mês, já que ele não participou. Vamos repor isso agora com vocês, então agora Vlogsman com o Robson Grossman. Muito bem, então começando já da forma clássica, né, fazendo umas indicações musicais aqui. Eu deixei acumular algumas, então eu tenho 4 aqui para vocês. Primeiro é uma banda chamada Anvil, o disco se chama One and Only, e assim, uma curiosidade que eu acho que eu já comentei isso daqui, é que essa banda foi a que teve a primeira recomendação musical de todas do podcast lá na primeira temporada em 2020. E então esse já é o terceiro disco na sequência que eu recomendo dos caras. Só que uma coisa que é bom deixar registrado aqui é que eles não são assim uma puta de uma banda e tal. Eles são, vamos dizer assim, eles não lançam discos ruins, mas eu não consigo imaginar alguém falando tipo, nossa, o Anvil é minha banda favorita, vou ir num show dos caras. É tipo como se eles fossem, sei lá, um time de futebol da série Z, assim, mais ou menos. Então, o disco é bom, mas não pensem que é assim, uma obra-prima. Inclusive, fazendo um pequeno roast aqui com os caras, é engraçado porque o disco ele se chama One and Only, é a música que abre, né, o álbum, e ela fala sobre você ser original, no sentido de você ter uma banda que tem um destaque, alguma coisa para diferenciar, né, um diferencial, só que definitivamente eles não são uma banda que se enquadra nisso, até mesmo porque nesse disco eles têm uma música que é bastante influenciada pelo Black Sabbath, e outra que é bastante influenciada pelo Motorhead. Então, eu acho que eles estão sendo um pouco hipócritas na sua própria mensagem. Mas, né, vamos lá. Tirando isso de lado, a segunda recomendação que eu tenho aqui para vocês é uma banda da Polônia chamada Crystal Viper.
O disco é o The Silver Key, é o mais recente deles. Também é uma banda que eu já recomendei antes. Tem uma vocalista, né, no caso, uma mulher que é a líder da banda, que acaba sendo a parada que mais chama atenção, que é a tal da Marta Gabriel. E é engraçado porque ela começou fazendo vocal e tocando guitarra, só que nos últimos discos ela mudou de guitarra para baixo. Então é algo meio curioso, né? Que eu acho que vale deixar registrado aqui. É um disco que ele segue mais ou menos o nível dos anteriores. Ele é bom, dê uma conferida aí para quem gosta de heavy metal clássico. Aí nós temos a terceira recomendação aqui, que é o Dream Evil, que é uma banda da Suécia. Eles começaram nos anos 2000, lá por aí, só que depois de lançar uns 5 discos, eles meio que acabaram a banda. E aí eles meio que voltaram em 2017, lançaram um disco novo, decidiram voltar com as atividades, só que foi um disco que todo mundo cagou e andou. Ele não era um disco lá grande coisa, o pessoal até meio que deu uma zoada, tipo, porra, se fosse para voltar para lançar um disco bem meia boca desse, não precisava nem ter voltado, né? Só que esse ano eles meio que se redimiram e eles lançaram um disco bom, que ele obviamente é melhor do que o disco anterior. Então fica aí a recomendação, se chama Metal Gods. E para finalizar, que eu deixei o que acaba sendo mais interessante por último, é uma banda chamada War Horse, que é a banda atual do Paul Di'Anno, que ele foi o primeiro vocalista, né, que gravou os álbuns de estúdio com o Iron Maiden. E assim, né, é um disco bom, um heavy metal clássico e tal, só que existem algumas curiosidades, assim, que nem eu falei do Anvil ali, né? Porque assim, o Paul Di'Anno, ele é um cara que ele meio que fodeu completamente a voz dele com o passar das décadas. Então quem for ouvir esse disco, saiba que ele é um disco bom de metal, mas que definitivamente ele não tá cantando que nem ele cantava lá em 80 e 81, né? Quando ele lançou os discos com Iron Maiden. Agora ele canta de um jeito assim mais agressivo, né? Mais ríspido, vamos dizer assim. Então isso pode agradar uns e pode desagradar outros. Outra coisa curiosa é que a banda se chama, né, Paul Di'Anno's War Horse, né? Ou seja, War Horse do Paul Di'Anno. Só que isso é meio que uma jogada de marketing, porque assim, é como se uns caras chegassem e falassem assim, o que a gente vai fazer para nossa banda chamar atenção? Aí tipo, vamos chamar o antigo vocalista do Iron Maiden aqui e tal. Aí o cara deve ter falado, não, eu participo da banda de vocês, mas eu quero que meu nome vai na frente, né? Então o que dá a impressão? Que ele tá meio que encabeçando o projeto e não sei o quê. Só que na verdade ele só canta nessa banda, porque ele não compôs nenhuma música e até onde eu sei, provavelmente ele não escreveu nenhuma letra. Então ele basicamente recebeu a grana, gravou lá e é isso aí. E outra curiosidade é que sabe-se lá por que caralhos o cara ele tá morando atualmente na Croácia. Então, tipo, o que o inglês está fazendo na Croácia? Parece que tem um cara lá nesse país que é bem fã do Iron Maiden, ele até lançou uns livros por aí que ele meio que se tornou empresário do cara. Então eu não duvido que ele achou alguns músicos lá que ele acha bons, montou a banda e meio que fez essa porra aí desse projeto. Então assim, eu espero que vá pra frente, né? Que eles lancem mais discos, façam turnês por aí e tal, principalmente, né, ia ser legal se eles viessem pro Brasil. Mas eu sinceramente acho que provavelmente eles vão lançar mais um disco e daí o Paul não vai querer participar mais e daí a banda vai ser obrigada a acabar porque já tá Paul Di'Anno's War Horse, né? Então a não ser que eles tirem o Paul Di'Anno e fique só o War Horse, daí eu acho que eles conseguem continuar. O Paul Di'Anno, que ele tá tão fodido, ele tem um problema na perna e ele até no videoclipe ele aparece de cadeira de roda, né? Então totalmente desanimado gravando lá. Então, eu não sei, daqui a pouco o cara vai morrer no palco, ou coisa parecida.
cara tá fazendo uma homenagem ao Barrerito, né? Do trio Parada Dura, né? Se apresentando cadeira de roda. Pelo menos ele tá agora tentando fazer alguma coisa diferente, né? Porque até então ele ficava só fazendo show, cantando as mesmas músicas de sempre, da época do Iron Maiden. Então, vamos torcer para que isso dê certo, porque pelo menos dá uma variação, né? Varia um pouco. E para finalizar as recomendações aqui, não é uma recomendação musical, é uma recomendação de um jogo, que é o Top Racer Collection. Porque, assim, a versão americana se chamava Top Gear, né? Que eram os jogos de Super Nintendo. Só que por questões, né, de direitos autorais acabou saindo com o nome original lá, que era japonês e europeu, se eu não me engano. Porque Top Gear tem a ver com a marca lá, de negócio de carro lá e blá blá, né? Então, esse jogo é uma coletânea que traz os 3 jogos que foram lançados na época para o Super Nintendo. Ele tem alguns modos novos, umas opções novas. E eu tô tentando platinar ele, né? Que é basicamente fazer todos os objetivos do jogo e tudo mais. Então eu já consegui fazer no primeiro e num tal de Crossroads, que é uma versão alternativa do primeiro. Agora eu tô me ferrando no Top Gear 2, que eu tô aprendendo as manhas ainda. E aí, se tudo der certo, eu zero também o Top Gear 3 e platino essa parada aí. Eu tava vendo aqui um print da tela inicial do jogo. Eu já ia perguntar pra você qual que é esse quarto jogo aqui que eu não conhecia, daí você falou que é o Crossroads, né? Ele é tipo como se fosse o primeiro, só que eles alteraram os carros para fazer tipo um crossover com aquele jogo brasileiro Horizon Chase, que ele é bastante inspirado no Top Gear, né? Então são 4 jogos, o Top Gear 2, Top Gear 3 e o Top Gear Crossdresser, quer dizer, crossover. É engraçado porque o terceiro é Top Gear 3000, né? Então, nossa, onde é que estão todos os outros 2.999 jogos? Que beleza. E a gente segue aqui com o nosso podcast, começando a girar as notícias desse episódio. E vamos começar falando de Olimpíadas, a polêmica na abertura dos Jogos Olímpicos. Cantor pede perdão a cristãos por cena polêmica na abertura das Olimpíadas. Notícia tirada originalmente do Globoesporte.com, o cantor francês Philippe Catherine reiterou a posição dos organizadores de que a cena polêmica não é a representação da última ceia, mas pediu desculpas a quem se ofendeu. O cantor e ator francês Philippe Catherine, deve ser Catherine, né, que é francês, pediu perdão aos cristãos que se sentiram ofendidos por uma performance da qual participou na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Ele estava na cena criticada por parte do público por ter sido interpretada como uma paródia do quadro A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, que representa uma refeição de Jesus Cristo com seus apóstolos. O Comitê Olímpico Internacional já se manifestou, dizendo que a abertura não teve intenção de desrespeitar grupos religiosos. Os responsáveis pelo evento argumentaram que a cena polêmica era uma representação de um festival pagão ligado aos deuses do Olimpo. Na performance que desagradou parte do público, Philippe apareceu pintado de azul e seminu, interpretando Dionísio, o deus grego do vinho e da festividade. A cena ainda tinha artistas drag e dançarinos. A DJ Barbara Bush, ícone LGBTQIA+, e que também participou da abertura, registrou queixa na polícia francesa após ameaças que recebeu na internet. Aqui diz Philippe, fui criado como cristão e a melhor coisa sobre o cristianismo é o perdão. Para mim, a coisa mais linda que existe, o perdão, foi o que disse aí o Philippe Catherine em entrevista à CNN, lamentando que a sua aparição tenha sido chocante. Ele completou aqui, peço perdão se ofendi alguém e os cristãos do mundo me concederão isso, com certeza, e entenderão que foi principalmente um mal-entendido, porque no fim das contas não se tratava de representar a última ceia de forma alguma. O cantor ainda disse que a sua música Nu, pelado em português, interpretada na cena, era uma mensagem de paz, inspirada por guerras como as de Gaza e a da Ucrânia. Teria sido guerra se tivéssemos ficado nus? A resposta talvez não seja porque você não consegue esconder uma arma ou uma adaga quando está nu. Bom, depende. Tem gente que pode ir, né? Já dizia Capitão Nascimento, né?
Arma sem bandoleira, você vai fazer o quê com ela? Enfiar no cu? Tem gente que pode fazer isso. E aqui prosseguiu Felipe Caterrini. Então você tem ideia de inofensividade quando se trata do homem nu. E a ideia das origens dos Jogos Olímpicos na Grécia, que são representadas hoje, porque quando você vê pinturas, elas são de atletas nus também, com a ideia de que eles não podem carregar armas quando estão nus. Essa também foi a ideia por trás das origens dos Jogos Olímpicos. Então, lá vim eu simplesmente para cantar essa canção. E aí disse Felipe Caterrini. Em entrevista coletiva no último sábado, dia 27, dia seguinte à cerimônia de abertura, a porta-voz das Olimpíadas de Paris, a Anne Deschamps, declarou o seguinte: nunca tivemos a intenção de desrespeitar qualquer grupo religioso. Pelo contrário, acho que tentamos celebrar a comunidade e a tolerância. Não acreditamos que essa intenção, ou nós acreditamos, perdão, que essa intenção foi alcançada. Se alguém se sentiu ofendido, é claro que lamentamos muito. O diretor artístico da cerimônia de abertura, o Thomas Joly, disse em entrevista coletiva no último domingo, dia 28, que o evento não teve a intenção de ser subversivo ou chocar ou zombar das pessoas, mas sim de transmitir uma mensagem de amor e inclusão. Ele destacou que a Última Ceia, que é historicamente muito recriada em paródias, não tinha sido uma inspiração para a cena polêmica. Disse ele: Dionísio vem à mesa porque ele é um deus grego da celebração e essa sequência é chamada de festival. O deus do vinho, que também é uma joia francesa e pai de Sequaná, a deusa ligada ao rio Sena. A ideia era criar uma grande festa pagã ligada ao deus do Olimpo e vocês nunca encontrarão em mim, nem no meu trabalho, qualquer desejo de zombar de alguém. Nas redes sociais, historiadores notaram que a performance lembrava mais a pintura como o Banquete dos Deuses de Johann Rothenhammer e Ian Bruegel. De qualquer maneira, a polêmica estava criada. A Igreja Católica Francesa disse que as festividades da cerimônia de abertura incluíram cenas de escárnio e zombaria do cristianismo. É o que diz aqui essa matéria do Globoesporte.com falando sobre a performance, né, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e o pedido de desculpas aí pelo cantor Felipe Caterrini, ele que fez aí o Jesus para um e Dionísio para outros, Smurf para mim. O que você diz sobre isso, Robson Grossman? Eu achei engraçado aquela parte ali que ele fala que ele foi criado como cristão, né? E que uma coisa maravilhosa do cristianismo é o perdão. Ou seja, foi uma boa tática dele, né? Porque eu posso fazer um monte de merda na minha vida, aí eu chego e falo assim, não, vocês não estão entendendo, eu fui criado como cristão, e como uma coisa boa do cristianismo é o perdão, então eu tenho certeza que vocês, como cristãos, vão me perdoar, vão me desculpar por esse monte de merda que eu fiz aqui. Mas assim, eu não sou uma pessoa religiosa, então eu não achei assim ofensivo o que foi feito. Eu achei, né, por outro lado, essa parte uma forçação de barra, né? Porque assim, eu não tenho nada contra o pessoal LGBT e tudo mais. Só que assim, é a mesma coisa que eu vou fazer lá, jogos de sei lá o quê, e eu boto uma coisa lá totalmente experimental lá, que eu sei que algumas pessoas podem não gostar. Se eu tô fazendo um negócio mais mainstream, assim, que provavelmente muita gente da Tigrada vai querer ver, eu acho que é mais aconselhável evitar qualquer tipo de coisa que possa gerar uma interpretação errada e de repente você ficar tendo que aguentar, né, na cabeça. Que nem a pessoa ali participou do negócio, ela deve ter pensado assim, nossa, eu estou participando de um negócio aqui que está promovendo inclusão e não sei o que, e no fim ela tá levando ameaça de morte, né? Então, porra, é foda, tem que pensar muito bem no que você vai fazer, no que você vai, qual a mensagem que você vai passar, porque lá tem tudo quanto é crença, povos e o escambau, e de repente pode ter algum louco lá que vai querer levar para um lado mais extremo. Mas não deixa de ser engraçado também a gente parar para perceber que sempre quando é alguma coisa relacionada com o cristianismo tem uma brecha para zoar, né? Agora, se fosse um negócio muçulmano, eu acho que eles iam ficar com o cu na mão e eles não iriam tão longe assim com medo, né? De um atentado terrorista, isso e aquilo.
E o Vinícius, eu lembro que ficou meio pistola com essa abertura aí. Vinícius Lorenzi. Vai te cagar. Bom, primeiro de tudo, cara, tem que se dizer que essa cerimônia de abertura tá muito mais habilitada a causar vergonha alheia do que raiva. É. Cara, até o Danilo Gentili falou que a apresentação parecia muito mais uma esquete da Feira do Riso da Rede Bostê. E eu tenho que concordar com ele. Porque você olha aquele Smurf do inferno e só dá risada pelo ridículo da coisa. Jesus Cristo deve ter odiado também, mas não pela blasfêmia em si, mas sim por ver a Thaís Carla francesa assumindo o papel dele lá na cerimônia. Sério, se botasse a fanfarra de Matinhos pra tocar o trem maluco lá, ia ficar muito mais bonito. Ainda mais a versão, né? A versão polka. Mas, cara, dito isso, quem teve a ideia de colocar essa apresentação na cerimônia conseguiu o que queria. Tá na boca do povo aí até agora. Vai vir dizer que a apresentação não teve nada a ver com o cristianismo, como disse, né? Que foi em alusão aí a Bacanal, às festas do Dionísio, mas não adianta. Quem planejou para que tudo ficasse muito parecido com a Santa Ceia sabia o que estava fazendo. E tá colhendo aí os dividendos com isso. Afinal, né? Falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Mas se a ideia é fazer uma provocação política ou religiosa, que é assuntos que, vamos lembrar aqui, deveriam ficar de fora de um evento esportivo e muito mais de fora das Olimpíadas, né, é como você falou, por que não zoar os muçulmanos? E desde já que eu tô pedindo desculpa aqui pro nosso amigo Luiz, lá do grupo. Afinal, né, não foram eles que invadiram a sede lá do Charlie Hebdo aquela vez e mataram gente lá dentro? É. Mas assim, a minha única queixa a respeito dessa cerimônia é que ela foi ridícula. Tá pior que teatrinho de colégio. Eu acho que essa parte aí, né, que foi um pouco mais polêmica e tal, eu acho que combinaria mais, de repente, a pessoa passar esse lance LGBT, de repente, numa parada de orgulho gay ou algum evento que seja temático, porque senão parece que é um negócio jogado ali só para dizer, tipo, a gente... gosta do pessoal LGBT, não sei o que, fazer uma média e tal. Só que, né, é que nem você falou, por mais que tenha sido um negócio arriscado, que eles sabiam que algumas pessoas poderiam encher o saco, isso, aquilo, eles dizem que não, né, mas eu imagino que eles sabiam. Queira ou não, isso gerou uma divulgação, né, a audiência foi alta, um monte de vídeos se espalhou no Twitter aí e tal, então, queira ou não, de alguma forma a história foi feita, ainda que de mau gosto, em matéria de coisa cafona, bizarra e toscona mesmo. Não por ser LGBT, que nem o Ricardo falou, porque é um negócio tosco mesmo, um cara pintado de azul lá, com, sei lá, uma uva cobrindo o pinto dele, sei lá. É um negócio muito legal realmente de se ver. Mas, né, para quem tá ofendido aí, tá dizendo que essa é a pior Olimpíada que já foi feita na história, eu acho que vocês devem, né, não se preocupar tanto, porque isso serve de consolo. Eu imagino que muita gente vai concordar que provavelmente os piores Jogos Olímpicos foram os de 1936, que era da época da porra do nazismo. Que a gente tem a falar sobre as Olimpíadas, a única queixa que eu tenho a respeito dela é aquela forçação de barra que tá em cima da seleção olímpica feminina, né, de futebol, né, a Marta ontem ou anteontem, né, um dia depois do dia da gravação aqui, ela foi expulsa lá do jogo de futebol feminino lá depois de dar um chute na cara de uma jogadora adversária lá, né, numa bola que ela ergueu a perna mais do que devia, acertou a cabeça da adversária. E todo mundo tá aí falando que a Marta é uma guerreira, que isso, que aquilo, né? Sendo que se fosse um Felipe Melo da vida, se fosse qualquer outro jogador que fizesse a mesma coisa no futebol masculino, já ia estar sendo chamado aí de marginal pra cima. E essa postura tá vindo justamente daqueles caras que querem equiparar o futebol feminino ao futebol masculino, com questão de salário, de visibilidade, de todas essas coisas, mas na hora que acontece uma coisa dessa, daí querem tratar o futebol feminino como café com leite. Ou seja, para cobrar que seja tudo equiparado, seja tudo igual, que tenha igualdade de condições, eles aparecem. Só que na hora de cobrar a Marta, por uma cagada que ela fez em campo, que levou
ela ser expulsa, aí todo mundo se omite. E até defende ela. E a gente segue com o podcast Uma Opinião, episódio número 21, falando sobre a vitória de Nicolás Maduro na eleição presidencial da Venezuela. Do Pacto por Eleições Limpas, a vitória suspeita de Maduro. Entenda como a Venezuela mergulhou em nova crise. Vitória de Nicolás Maduro foi proclamada na segunda-feira, dia 29, pelo Conselho Nacional Eleitoral. A oposição denuncia a fraude do resultado e a adulteração dos números das urnas. Aliado histórico de Maduro, Lula cobra divulgação de atas para reconhecer resultado. Essa notícia que foi tirada originalmente do G1.com, mas a gente vai trazer aqui para vocês uma versão Redux, porque ela é muito longa. Começando aqui, a vitória de Nicolás Maduro foi proclamada na última segunda-feira, dia 29, pelo CNE, o Conselho Nacional Eleitoral. A oposição denunciou fraude no resultado e adulteração nos números das urnas. Aí o Lula cobrou a divulgação das atas para reconhecer o resultado e a Venezuela entrou numa nova crise depois aí que o Nicolás Maduro foi declarado reeleito pelo CNE, esse órgão que aliás é presidido por um aliado dele. Antes da apuração ter sido concluída, já havia sido anunciada aí a vitória do Maduro e também sem que todos os boletins de urna tenham sido divulgados. Ou seja, os caras não basta cometer uma farsa lá na Venezuela, eles têm que mostrar para o mundo, escancarar para o mundo que a eleição lá está sendo uma farsa, foi um grande teatro que acabou reelegendo aí o Maduro. Em outubro de 2023, sob pressão internacional, o governo Maduro e a oposição assinaram um acordo de Barbados, garantindo eleições justas e democráticas com o monitoramento internacional. Os Estados Unidos chegaram a aliviar as suas sanções contra a Venezuela temporariamente, mas esse arranjo foi curto. Duas candidatas opositoras foram impedidas de concorrer, aumentando a tensão política. Maria Corina Machado foi inabilitada por 15 anos e Corina Iores não conseguiu registrar sua candidatura devido a um defeito na plataforma online do CNE. Edmundo Gonzalez, terceira opção entre os opositores, foi então nomeado candidato de última hora. No dia da eleição, marcada por forte tensão, o CNE declarou Maduro vencedor com 51,2% dos votos antes da conclusão da apuração. A oposição alegou fraude e afirmou que Gonzalez teria vencido com 70% dos votos. Depois dos resultados contestados aí pela oposição, essa contestação, aliás, foi apoiada por auditores independentes e também por pesquisas de boca de urna que indicavam aí a vitória do Edmundo Gonzalez. Corina Machado chegou a afirmar que a participação foi histórica e que Gonzalez venceu em todos os estados. Diversas autoridades internacionais questionaram a vitória de Nicolás Maduro, pedindo transparência na contagem dos votos. Enquanto alguns países apoiaram Maduro, o governo brasileiro adotou uma postura cautelosa, aguardando mais informações antes de reconhecer o resultado. Desde a reeleição aí do Nicolás Maduro, protestos tomaram as ruas da Venezuela, resultando em centenas de detenções e mortes. As manifestações foram dispersadas pelas forças de segurança. Nicolás Maduro acusou a oposição de incitar a violência e ameaçou os manifestantes com longas penas de prisão. Ele afirmou que o país enfrenta uma tentativa de desestabilização e que as sedes do CNE foram alvos de grupos criminosos. Aqui no Brasil, o presidente Lula cobrou a apresentação das atas de votação para resolver o impasse. Enquanto isso, o PT, partido do Lula, reconheceu a vitória de Maduro, afirmando confiança no processo eleitoral venezuelano. Nicolás Maduro reeleito presidente da Venezuela. Robson Grossman. Pessoal, olha só que bizarrice, né? Quem que é o débil mental que quer votar num cara desse pra ele continuar sendo esse ditadorzinho de merda, que nem o Gabriel falava? Mas é aquela história, né? Como é um governo que a roubalheira impera, né? Em matéria do cara fazer o que ele bem entende, fica difícil realmente você confiar, né? Que o negócio está sendo justo, que ele, né, foi feito da forma correta. Porque você acaba não sabendo exatamente o que é verdade e o que é mentira. Por exemplo, o pessoal divulgou uma imagem que supostamente era de um cara que ele estava tirando uma selfie e ele estava
trabalhando em alguma parada lá relacionado às eleições. E aí nessa foto tinha um gráfico que, né, aparentemente mostrava que o Maduro estava tomando no cu. Só que daí depois o pessoal falou que aquela foto na verdade era de uma outra coisa, que aquele cara trabalhava no mercado não sei do que lá, que aquele gráfico significava outra coisa e não sei o que. Aí você pensa assim, tá, será que eu acredito na primeira versão, na segunda versão? Porque daí eles até divulgaram quem que era o cara, meio que falaram nas redes sociais dele isso, aquilo. Só que agora tá circulando um vídeo aí, que a gente não sabe ainda se é fake, se é real, o que que é, que supostamente esse cara simplesmente foi sequestrado. Tem o vídeo do cara sendo sequestrado. Então, né, por que que do nada os caras iam sequestrar ele, né? Um tanto quanto estranho isso daí. Ficou feio tentar esconder que a Venezuela é uma ditadura. A postura de certos veículos de comunicação aqui do Brasil mostra isso. E agora a grande sacada é dizer que o Maduro é de direita. Vide a palhaçada que o Valdo Cruz e o Aloysio Nunes fizeram na Globo News esses dias aí com uma ginástica retórica incomensurável para colocar o Maduro como direitista. Afinal, na cabeça deles, só os governos de esquerda é que são democracia. E Maduro perdeu o lugar nessa mesa ao se estranhar com o Lula dias atrás. Fico pensando como é que tá agora a cabeça daquele pessoal lá, daquela coreografia do Sou do Levante, tá com Maduro, depois dessa troca de coices aí entre o Maduro e o Lula. Apesar de que essa DR entre os dois, pra mim foi só pra inglês ver. O PT já soltou nota oficial declarando que a vitória do Maduro foi legítima, que a eleição venezuelana foi democrática e dando os parabéns aí pro Nicolás Maduro, né? Pro PT, a Venezuela é uma democracia e a eleição foi democrática. Só se for aquele outro conceito de democracia, aquele que eu gosto de usar, né? Que é cracia igual Estado, demo igual demônio. Mas enfim, né? Logo aí o Lula e o Maduro aparecem abraçados. Agora, sobre esse acordo de Barbados, que foi citado aí no texto, né, o texto original do G1 fala que o ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil teve papel central na assinatura do acordo e tudo mais. Enfim, sempre colocando o governo brasileiro como o grande paladino da história. Até uma análise que eu li tirou sarro disso, né? Para eles, o fato de ter um candidato de oposição, né, alguém que conseguiu chegar na eleição e se opor a Maduro, para eles não foi, esse fato não foi causado pelos protestos do povo lá, mas sim por méritos do Lula. Só faltou aparecer a Miriam Leitoa dizendo, né, entenda como isso é bom. E infelizmente as coisas lá na Venezuela vão continuar exatamente como estão, né? O povo passando fome, sem ter nem papel higiênico, muitos indo para Roraima trabalhar em subempregos e achando que isso é melhor do que ficar morrendo lá na Venezuela, enquanto o Maduro vai seguir aí serelepe, fagueiro, comendo do bom e do melhor em restaurante da Turquia e mantendo o banho de sangue que ele prometeu. Agora, Robson, eu queria aproveitar para falar, já que a gente tá falando aí, de certa forma, do PT, né, e pelo fato do Alex quase ter participado desse episódio hoje. Essa semana saiu a informação de que o PT vai apoiar a candidatura do Zé Declerc lá em Matinhos. Cara, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: o Zé acabou de jogar a reeleição dele no lixo. Se você quiser manter essa parte aí na edição, esteja à vontade. Eu não sei se isso vai chegar lá em Matinhos, porque eu, mesmo me mudando aqui para Campo Grande, eu continuo acompanhando o panorama das eleições lá e da política lá de Matinhos, então eu não sei se isso vai chegar lá, mas se chegar, azar. Porque eu tô falando isso da forma mais sincera do mundo, cara. Eu torço para que o Zé Declerc ganhe a eleição, se reeleja, até pela amizade que eu tenho por ele, pela gratidão. Eu vou morrer agradecendo o Zé Declerc, porque, cara, ele me tirou da merda que eu tava lá na rádio, lá ganhando quinhentão por mês, e me colocou na comunicação da prefeitura. E isso me ajudou em diversos aspectos. Então, eu tenho que agradecer ao Zé por isso, mas o que eu tô falando, infelizmente, é verdade. O Zé
com esse apoio do PT, ele entregou a prefeitura de mão beijada pro Dalmora. E eu não tô falando isso porque eu não gosto do PT, eu tô falando isso ainda com a cabeça de servidor da prefeitura de Matinhos, que eu não sou mais, que eu deixei de ser quando me mudei aqui para Campo Grande. Mas se eu fosse ainda servidor lá, comissionado na prefeitura, eu muito provavelmente, no máximo, eu ia ter que entregar meu cargo no final do ano, porque do jeito que tá, com esse apoio do PT, o Zé, infelizmente, não vai se reeleger. E eu tô falando isso com sinceridade, não tô nem aí se isso for chegar lá em Matinhos, é bom que chegue mesmo, enfim, porque eu tô falando isso do jeito mais sincero do mundo. Eu até queria que o Alex participasse aqui do podcast para saber o que ele acha disso, porque ele, né, pouco antes de eu sair da prefeitura, ele entrou lá, né, e eu acho que vai continuar lá enquanto não se acertar as coisas dele com o Ratinho. Mas é uma coisa que eu queria falar. Infelizmente, o Zé Decler pegou a reeleição dele e jogou na privada ao declarar aí de bom grado que vai receber apoio do PT na votação, na eleição para prefeito lá de Matinhos. Lembrando quem estiver ouvindo que esse é um desabafo sincero do Ricardo, não é nenhuma espécie de... Ele não está tentando, né, falar mal do Zé Decler, isso e tal, ele citou aí que ele é bem grato a tudo que aconteceu, mas realmente é uma escolha assim um pouco questionável, né, vamos dizer assim. Que é só para deixar bem claro isso lá, e se isso chegar lá em Matinhos, pelo menos o pessoal lá vai saber o que eu tô pensando. E a gente vai fechar aqui uma opinião de hoje com essa. A influenciadora morre em live ao tentar comer 10 quilos de comida em 10 horas. A autópsia revelou que o estômago de Pan Xiaoting ficou deformado com a quantidade excessiva de comida. Informação que foi tirada aqui do Hugo Gloss. A influencer Pan Xiaoting morreu ao tentar consumir 10 quilos de comida durante uma transmissão ao vivo. O caso aconteceu no último dia 14 de julho, enquanto ela tentava engolir os alimentos diante das câmeras. Ela tinha 24 anos. De acordo com o Times Now, a autópsia revelou nessa semana que a ex-garçonete ficou com o estômago gravemente deformado por estar cheio de comida não digerida. Xiaoting era famosa por seus vídeos de mukbang, desafio em que são consumidas grandes quantidades de alimentos diante de centenas de espectadores. A chinesa já tinha participado de competições em que comia por até 10 horas consecutivas. Anteriormente, ela havia sido internada por causa de um sangramento estomacal provocado pela ingestão extrema de alimentos. Apesar de ter sido hospitalizada, a influenciadora voltou com o hábito de se alimentar compulsivamente um dia depois de receber alta. Segundo o China News, ela consumia até 10 quilos de comida por refeição. Os familiares dela tentaram alertar sobre os desafios, mas ela optou por continuar. Na véspera da morte, Pan pesava aproximadamente 300 quilos. No início da carreira, quando ainda não era tão conhecida, Xiaoting comia sozinha diante da câmera. Porém, ela começou a atrair um público cada vez maior durante as suas transmissões. Como o mukbang é muito popular na China, o país estabeleceu regulamentos para conter esse tipo de conteúdo em 2020. Os influenciadores, inclusive, podem enfrentar multas caso violem as regras. Em alguns países, como Estados Unidos e Japão, no entanto, a alimentação competitiva é considerado esporte. O caso aí da influenciadora chinesa que morreu em uma live ao tentar comer 10 quilos de comida por 10 horas, Robson Grossman. Caramba, hein? Porque, assim, o mais impressionante dessa história aí é que não é que ela morreu porque ela comeu os 10 quilos em 10 horas, tipo, morreu nas câmeras e coisa e tal. Ela morreu porque ela fez uma cagada e ela insistiu no erro. Ela já tinha sofrido ali um problema, um sangramento estomacal, né? Por causa dessa ingestão gigantesca de alimentos. E aí, em vez de ela ficar de boa ou pegar isso como um alerta para ela, tipo, não, peraí, meu corpo tá, né, falando que se eu continuar desse jeito eu vou me fuder. Não, ela simplesmente cagou e andou, já fez uma outra live lá e
ela literalmente comeu até morrer, né? Isso é muito estranho, cara. Ponto que chega, né, por popularidade, por essa porra toda, porque comer essa quantidade, né, ela tava, muito provavelmente ela tava forçando isso, porque fome ela não tinha. Ao ponto de chegar ela ter primeiro esse sangramento estomacal, depois essa deformidade no estômago que levou ela à morte. Além de tudo, né, ela chegou a esse ponto de pesar 300 quilos por causa disso. Só que é aquilo, né, ela só tava fazendo isso, só participava desse negócio de mukbang, essas coisas, porque tem gente que assiste, tem gente que segue, tem gente que seguia ela, ou outros também. Tem gente que acompanhava ela, que seguia ela só por causa disso, né? E o que leva a pessoa, né, a realmente entrar numa vida dessa aí, de ficar, né, comendo pra caralho, aí chegar ao ponto de pesar 300 quilos, e uma espiral de erros, em que todo mundo tá errado, ela por ter essa atitude, e quem acompanha e dá audiência pra ela e pra outros que praticam aí o tal do mukbang. Eu acho que ela devia ter tido uma visita do Dr. Nausaradan, né, do Quilos Mortais, para dar umas lições de vida para ela. Mas é curioso, né, porque a gente tá falando aí de uma pessoa gorda que come pra caralho. E isso me fez lembrar da Thaís Carla, que por sua vez me fez lembrar que ela fez um negócio extremamente bizarro esses dias aí, que ela fez uma porra de um cosplay daquele personagem do Dragon Ball lá, o Majin Buu. Tem umas falas desse personagem aí que ele fala umas coisas tipo, vou comer você e não sei o que. Então, assim, combinou perfeitamente com ela, né? Porque ela já fez muita merda na vida dela, mas acho que essa é uma das poucas coisas boas que ela fez, né? Porque ela pegou um personagem que era perfeito pra ela e fez aí esse cosplay aí. Eu acho que deveria ganhar algum prêmio de bizarrice suprema. Vou te comer. Só uma coisa agora que eu lembrei, que também não tem nada a ver, né, mas vamos abrir uma gaveta, que o Vinícius fala. Tem o programa, que é chatíssimo, né, que passa na Rede Bostê, que tem o carequinha lá, o Xarope. Aí, do nada, os caras fizeram uma pergunta que tinha a ver com o Dragon Ball. Eles falaram alguma coisa do tipo, qual desses é um vilão do Dragon Ball? E daí tinha lá um monte de opção, não sei o quê, e tinha esse daí do Majin Buu. E, cara, é muito engraçado quando a pessoa não faz a menor ideia do que as pessoas estão falando. Porque o Marcelo lá, ele simplesmente leu o negócio como Majin Buu. Então é tipo cachimbo, sei lá. Eu fiquei, caralho, mano, sensacional. O cara chamou de Majin Buu. Cara, eu me lembro, você falou aí que isso aconteceu na Rede TV, certo? Eu me lembro que uma vez, no Rede TV News, que era o jornal que tinha lá, uma época era apresentado pelo Marcelo Rezende. E uma vez eles deram a notícia de que o Edgar Vivar ia fazer cirurgia bariátrica, né? Uhum. E aí o Marcelo Rezende assim, o ator mexicano Edgar Vivar, famoso por interpretar o personagem Inhonhô na série Chaves. Ai, Chaves! Ai, Chavinho, que pinto gostoso, Chaves! Tipo assim, ele era o único brasileiro que não sabia, nunca tinha visto o Nhonho. Nhonho é foda. Nhonhô é foda. Mas enfim, por mais vídeos ao invés de fazer vídeos de mukbang, façam de gangbang, então é melhor. Eu quero é te comer. Mas se você quer trocar o mukbang por o gangbang, eu aconselho a você a dar uma emagrecida antes, porque senão vai ficar muito agressivo para os olhos. Esse cara vai acabar viciado nisso. Muito bem, tá encerrando aqui o episódio 21 do Uma Opinião, episódio 21 da 5ª temporada. Você que acompanhou e esteve aqui com a gente, eu, o @Sargento Hamster Ricardo Prado, e também o @ProdSqually Robson Grossman, do site robsongrossman.com. Dê a sua despedida, o seu último alô para os nossos ouvintes aí, Robson. Então, pessoal, eu agradeço a todos que ouviram até agora. Comentem hashtag comeu até morrer, sei lá. Mas enfim, fazendo o jabá, né, já tradicional aqui do meu site,
robsongrossman.com, ROBSONGROSSMANN.com. E tem as minhas histórias em quadrinhos lá. E a história atual dessa segunda temporada do Lully Rob, ela já foi finalizada, só que ela ainda não entrou no site porque eu ainda tenho que fazer lá os balões, os textos lá e tudo mais. E como eu vou mexer com isso no final de semana, então eu acredito que até mais tardar, quarta-feira da semana que vem, já está no site para vocês darem uma conferida. Pedir para você participar da campanha Somos Todos Robson, dar uma ajuda pro cara que ele tá precisando. Eu quero lembrar você, ouvinte, antes da gente encerrar, que você pode seguir a gente aí nas redes sociais, no nosso Linktree, linktr.ee/ProdSquale, você entra lá e encontra aí todos os outros links aí relacionados a gente. O único endereço que você não encontra lá é o nosso e-mail, né, que é o prodsquale@gmail.com. Mandar aí a sua sugestão de matéria, enfim, esteja à vontade aí para interagir com a gente nas nossas redes sociais. A gente encerra esse episódio aqui do nosso Uma Opinião. A todos vocês que ficaram ligados aqui com a gente, um grande abraço e até a próxima. Vem ser nosso amigo. Podcast Uma Opinião. Podcast Uma Opinião. Line pomos Jack do. Discontinue. Discontinue.